Seção 1 de A Margem da História, de Euclides da Cunha. Esta gravação LibriVox está em domínio público. A Margem da História, de Euclides da Cunha. Parte 1. Terra sem História. Impressões gerais. Ao revés da admiração ou do entusiasmo, o que sobressalteia geralmente, diante do Amazonas, no desembocar do dédalo florido do Tajapuru, aberto em cheio para o grande rio, é antes um desapontamento. A massa de águas é, certo, sem par, capaz daquele terror a que se refere Wallace. Mas todos nós, desde mui cedo, gizamos um Amazonas ideal, mercê das páginas singularmente líricas dos não sei quantos viajantes que desde Humboldt até hoje contemplaram a Iloe prodigiosa com um espanto quase religioso. Sucede um caso vulgar de psicologia. Ao defrontarmos o Amazonas real, vemo-lo inferior à imagem subjetiva há longo tempo prefigurada. Além disto, sob o conceito estritamente artístico, isto é, como um trecho da terra desabrochando em imagens capazes de se fundirem harmoniosamente na síntese de uma impressão empolgante, é de todo em todo inferior a um sem número de outros lugares do nosso país. Toda a Amazônia, sob esse aspecto, não vale o segmento do litoral que vai de Cabo Frio à ponte do Munduba. É, sem dúvida, o maior quadro da terra, porém chatamente rebatido num plano horizontal que mal alevantam de uma banda, à feição de restos de uma enorme moldura que se quebrou, as serranias de Arenito, de Monte Alegre, e as serras graníticas das Goianas. E como lhe falta a linha vertical preexcelente na movimentação da paisagem, em poucas horas o observador cede às fadigas de monotonia inaturável e sente que o seu olhar, inexplicavelmente, se abrevia nos sem fins daqueles horizontes vazios e indefinidos como os dos mares. A impressão dominante que tive, e talvez correspondente a uma verdade positiva, é esta: o homem, ali, é ainda um intruso impertinente. Chegou sem ser esperado nem querido, quando a natureza ainda estava arrumando o seu mais vasto e luxuoso salão. E encontrou uma opulenta desordem. Os mesmos rios ainda não se firmaram nos leitos. Parecem tatear uma situação de equilíbrio, derivando, divagantes, em meandros instáveis, contorcidos ensacados, cujos istmos a reveses se rompem e se soldam numa desesperadora formação de ilhas e de lagos de 6 meses, e até criando formas topográficas novas, em que estes dous aspectos se confundem, ou expandindo-se em furos que se anastomosam, reticulados e de todo incaracterísticos, sem que se saiba se tudo aquilo é bem uma bacia fluvial ou um mar profusamente retalhado de estreitos. Depois de uma única enchente, se desmancham os trabalhos de um hidrógrafo. A flora ostenta a mesma imperfeita grandeza. Nos meios-dias silenciosos, porque as noites são fantasticamente ruidosas, quem segue pela mata vai com a vista embotada no verde negro das folhas. E ao deparar, de instante em instante, os fetos arborescentes emparelhando na altura com as palmeiras, e as árvores de troncos retilíneos e paupérrimos de flores, tem a sensação angustiosa de um recuo às mais remotas idades, como se rompesse os recessos de uma daquelas mudas florestas carboníferas desvendadas pela visão retrospectiva dos geólogos. Completa ainda, sob esta forma antiga, a fauna singular e monstruosa, onde imperam, pela corpulência, os anfíbios, o que é ainda uma impressão paleozóica. E quem segue pelos longos rios não raro encontra as formas animais que existem
imperfeitamente, como tipos abstratos ou simples elos da escala evolutiva. A cigana desprezível, por exemplo, que se empoleira nos galhos flexíveis das oiranas, trazendo ainda na asa de vôo curto a garra do réptil. Destarte, a natureza é portentosa, mas incompleta. É uma construção estupenda, a que falta toda a decoração interior. Compreende-se bem isto. A Amazônia é, talvez, a terra mais nova do mundo, consoante as conhecidas induções de Wallace e Frederico Hart. Nasceu da última convulsão geogênica que sublevou os Andes e mal ultimou o seu processo evolutivo com as várzeas quaternárias que se estão formando e lhe preponderam na topografia instável. Tem tudo e falta-lhe tudo, porque lhe falta esse encadeamento de fenômenos desdobrados num ritmo vigoroso, de onde ressaltam, nítidas, as verdades da arte e da ciência, e que é como que a grande lógica inconsciente das cousas. Daí esta singularidade. É de toda a América a paragem mais perlustrada dos sábios e é a menos conhecida. De Humboldt a Emil Gold, do alvorecer do século passado aos nossos dias, perquirem na, ansiosos, todos os eleitos. Pois bem, lede-os. Vereis que nenhum deixou a calha principal do grande vale, e que ali mesmo cada um se acolheu, deslumbrado, no recanto de uma especialidade. Wallace, Maui, Edwards, d'Orbigny, Martius, Bates, Agassiz, para citar os que me acodem na primeira linha, reduziram-se a geniais escrevedores de monografias. A literatura científica amazônica, amplíssima, reflete bem a fisiografia amazônica. É surpreendente, preciosíssima, desconexa. Quem quer que se abalance a deletreá-la, ficará, ao cabo desse esforço, bem pouco além do limiar de um mundo maravilhoso. Há uma frase do professor Frederico Hart que delata bem o delíquio dos mais robustos espíritos diante daquela enormidade. Ele estudava a geologia do Amazonas, quando, em dado momento, se encontrou tão despeado das concisas fórmulas científicas e tão alcandorado no sonho, que teve de colher de súbito todas as velas à fantasia. Não sou poeta, falo a prosa da minha ciência. Revenons. Escreveu e encarrilhou-se nas deduções rigorosas, mas, decorridas 2 páginas, não se forrou a novos arrebatamentos e reincindiu no enlevo. É que o grande rio, malgrado a sua monotonia soberana, evoca em tanta maneira o maravilhoso que empolga por igual o cronista ingênuo, o aventureiro romântico e o sábio precavido. As Amazonas de Orellana, os titânicos curiquerês de Guillaume de Lille e a Manoa del Dorado de Walter Raleigh, formando no passado um tão deslumbrante ciclo quase mitológico, acolchetam-se em nossos dias as mais imaginosas hipóteses da ciência. Há uma hipertrofia da imaginação no ajustar-se ao desconforme da terra, desequilibrando-se a mais sólida mentalidade que lhe balanceia a grandeza. Daí, no próprio terreno das indagações objetivas, as visões de Humboldt e a série de conjecturas em que se retravam ou contrastam todos os conceitos, desde a dinâmica de terremotos de Russell Wallace ao bíblico formidável das galerias pré-diluvianas de Agassiz. Parece que ali a imponência dos problemas implica o discurso vagaroso das análises. As induções avantajam-se demasiado os lances da fantasia. As verdades desfecham em hipérboles. E figura-se alguma vez em idealizar aforrado o que ressai nos elementos tangíveis da realidade surpreendedora, por maneira que o sonhador mais desinsofrido se encontre bem na parceria dos sábios deslumbrados.
vai-se, por exemplo, com Frederick Katzer a ciliar, a escandir e a confrontar velhíssimos petrefactos ou graptolitos numa longa romaria ideal pelos mais remotos pontos, nas mais remotas idades, largo tempo a debater-se entre as classificações mássicas, a enredar-se na trama das raízes gregas das nomenclaturas bravias, e de improviso os dizeres da ciência desfecham num quase idealismo, as análises rematam nas prodígios, as vistas abreviadas nos microscópios despertam-se no descortino de um passado muitas vezes milenário, e esboçados os contornos estupendos de uma geografia morta, alonga-se-lhe aos olhos a perspectiva indefinida daquele extinto oceano mediodevônico que afogava todo o Mato Grosso e a Bolívia, cobrindo quase toda a América meridional e chofrando no levante as antiquíssimas arribas de Goiás, últimos litorais do continente brasílio-etiópico que aterrava o Atlântico, indo abranger a África. Segue-se com os naturalistas da Comissão Morgan e a história geolítica, a despeito de linhas mais seguras, não perde o traço grandioso, desenvolvendo-se às duas margens do largo canal terciário, que por longo tempo separou os planaltos brasileiros e os das Guianas, até que o vagaroso sublevar dos Andes, no acidente, cerrando-lhe um dos extremos, o transmudasse em golfo, em estuário, em rio. Ao cabo, ainda atendo-se aos fatos atuais da fisiografia amazônica, restam outros agentes nímio-perturbadores na fria serenidade das observações científicas. Basta mostrar-se de relance que ainda nos casos mais simples há no Amazonas um flagrante desvio do processo ordinário da evolução das formas topográficas. Em toda parte, a terra é um bloco onde se exercita a molduragem dos agentes externos, entre os quais os grandes rios se erigem como principais fatores no lhe remodelarem os acidentes naturais, suavizando-lhes. Compensando a degradação das vertentes com o alteamento dos vales, corroendo montanhas e edificando planuras, eles vão, em geral, entrelaçando as ações destrutivas e reconstrutoras, de modo que as paisagens, lento e lento transfiguradas, reflitam os efeitos de uma estatuária portentosa. Assim, o Huanghe aumentou a China como um delta, que é uma província nova. E, ainda mais expressivo, o Mississipi assombra o naturalista, com a expansão secular do aterro desmedido, que em breve chegará às bordas da profundura onde se encaixa o Gulf Stream. Nas suas águas barrentas andam os continentes dissolvidos. Mudam-se países, reconstituem-se territórios. E há um encadeamento tão lógico nos seus esforços contínuos, onde incidem as grandes energias naturais, que o acompanhá-los implica algumas vezes o acompanhar-se o próprio rumo de um aspecto qualquer da atividade humana. Das páginas de Heródoto às de Maspero, contempla-se a gênese de uma civilização de par com a de um delta. E o paralelismo é tão exato que se justificam os exageros dos que, a exemplo de Metchnikoff, veem nos grandes rios a causa preeminente do desenvolvimento das nações. Ao passo que no Amazonas, o contrário. O que nele se destaca é a função destruidora exclusiva. A enorme caudal está destruindo a terra. O professor Hart, impressionado ante as suas águas sempre barrentas, calculou que se sobre uma linha férrea corresse dia e noite, sem parar, um trem contínuo carregado de tijuco e areias, esta enorme quantidade de materiais seria ainda menor do que a de fato é transportada pelas águas. Mas toda esta massa de terras diluídas não se regenera. O maior dos rios não tem delta.
A ilha de Marajó, constituída por uma flora seletiva, de vegetais afeitos ao meio maremático e ao inconsistente da vasa, é uma miragem de território. Se a despissem, ficariam só as superfícies rasadas dos mondongos empantanados, apagando-se no nivelamento das águas, ou, salteadamente, algumas pontas de fraguedos de arenito endurecido, esparsas, a esmo, na amplidão de uma baía. À luz das deduções rigorosas de Walter Bates, comprovando as conjecturas anteriores de Martius, o que ali está sob o disfarce das matas é uma ruína, restos desmantelados do continente, que outrora se estirava, unido, das costas de Belém às de Macapá, e que se tem de restaurar, hipoteticamente, em passado longínquo, para explicar a identidade das faunas terrestres, hoje separadas pelo rio, do norte do Brasil e das Guianas. O Amazonas, entretanto, poderia reconstruí-lo em pouco tempo, com os sóis 3 milhões de metros cúbicos de sedimentos que carrega em 24 horas. Mas dissipa-os. A sua corrente túrbida, adensada nos últimos lances de seu itinerário de 6.000 milhas, com os desmontes dos litorais que dia a dia se desbarrancam, fazendo recuar a costa que se desenrola desde o Peru ao Araguari, decanta-se toda no Atlântico. E os resíduos das ilhas demolidas, entre as quais a de Caviana, que lhe foi antiga barragem e se bipartiu no correr de nossa vida histórica, vão cada vez mais delindo-se e desaparecendo no permanente assalto daquelas correntezas poderosas. Destarte, desafoga-se mais e mais a desembocadura principal da grande artéria e acentua-se o seu desvio para o norte, com o abandono contínuo das paragens que lhe demoram a leste e sobre as quais ele passou outrora, deixando ainda, nas áreas recém-desvendadas dos brejos marajoares, um atestado tangível daquele deslocamento lateral do leito que tem dado aos geólogos inexpertos a ilusão de um levantamento ou de uma reconstrução da terra. Porque, na realidade, esta se reconstitui muito longe das nossas plagas. Neste ponto, o rio, que sobre todos desafia o nosso lirismo patriótico, é o menos brasileiro dos rios. É um estranho adversário, entregue dia e noite à faina de solapar a sua própria terra. Herbert Smith, iludido ante a poderosa massa de águas barrentas que o viajante vê em pleno oceano antes de ver o Brasil, imaginou-lhe uma tarefa portentosa, a construção de um continente. Explicou. Depondo-se aqueles sedimentos no fundo tranqüilo do Atlântico, novas terras aflorariam nas vagas e, ao cabo de um esforço milenário, encher-se-ia o golfão aberto que se arqueia do cabo Range à ponta do Gurupi, dilatando-se, desta sorte, consideravelmente para nordeste as terras paraenses. "The king is building his monument", bradou o naturalista encantado, e acomodando às ásperas sílabas britânicas um rapto fantasista capaz de surpreender a mais insofregada alma latina. Esqueceu-lhe, porém, que aquele originalíssimo sistema hidrográfico não acaba com a terra ao transpor o cabo norte, senão que vai, sem margens, pelo mar dentro, em busca da corrente equatorial, onde aflui, entregando-lhe todo aquele plasma gerador de territórios. Os seus materiais, distribuídos pelo imenso rio pelágico que se prolonga com o Gulf Stream, vai concentrando-se e surgindo a flux, espaçadamente, nas mais longínquas zonas, a partir das costas das Guianas, cujas lagunas, a começar no Amapá, a mais e mais se dessecam, avançando em planuras de estepes pelo mar em fora,
até aos litorais norte-americanos da geórgia e das carolinas, que se dilatam sem que lhes expliquem o crescer contínuo os breves cursos dágua das vertentes orientais dos aleganes. Naqueles lugares o brasileiro salta. É estrangeiro e está pisando terras brasileiras. Antolha-se-lhe um contrassenso pasmoso. A ficção de direito, estabelecendo-se por vezes a exterritorialidade, que é a pátria sem a terra, contrapõe-se uma outra rudemente física, a terra sem a pátria. É o efeito maravilhoso de uma espécie de imigração telúrica. A terra abandona o homem, vai em busca de outras latitudes. E o Amazonas, nesse construir o seu verdadeiro delta em zonas tão remotas do outro hemisfério, traduz de fato a viagem incógnita de um território em marcha, mudando-se pelos tempos adiante, sem parar um segundo, e tornando cada vez menores num desgastamento ininterrupto as largas superfícies que atravessa. Não se lhe apontam formações duradouras ou fixas. Por vezes, nas arqueaduras de seus canais, remansam se as águas, fazendo que se deponham os sedimentos conduzidos e as sementes que acarretam. Então, as faculdades criadoras do rio despontam surpreendedoramente. O baixio prestes recém-formado e aflorando a superfície, delineia-se em contornos indecisos. Define-se logo, vivamente. Dilata-se e ascende, bombeando levemente nas águas. E na ilha que se gera, crescendo e articulando-se a olhos vistos, apontoada de cabuchos que se alongam e se retorcem à superfície à maneira de tentáculos de um prodigioso organismo, desencadeia-se para logo a luta das espécies vegetais, tão viva e tão dramática que nem lhe faltam no baralhamento dos colmos, das hastes ou das ramagens revoltas, estirando-se, enredando e confundindo-se, todos os movimentos convulsivos de uma enorme batalha sem ruídos, dos aningais que consolidam o tijuco inconsistente com a infibratura dos rizomas estirados, aos mangues que os suplantam e repelem para as bordas em violentos e tumultuários bracejos, aos javaris altaneiros, que por sua vez recalcam os últimos, expelindo-os para as margens apauladas e senhoreando os tesos consistentes. Assim se erigiu recentemente a ilha de Cururu, com 2 quilômetros de área, e se constroem todas as que se observam acima dos canais de Breves. Mas formam-se para se destruírem ou deslocarem-se incessantemente. As ilhas trabalhadas pelas mesmas correntes que as geraram desbarrancam-se a montante e restauram-se a jusante, e vão, lento e lento, derivando rio abaixo, ao modo de monstruosos pontões desmastreados, de longas proas abatidas e popas altas, a navegarem dia e noite com velocidade insensível. Por fim, desgastam-se e acabam. A de Urucurituba durou 10 anos, de 1840 a 1850, mercê da superfície vastíssima, e apagou-se numa enchente. O mesmo fato nas margens. Os litorais do Amazonas mal lhe definem a calha desmedida. São margens que evitam o rio. Ficam-lhe normalmente fora das águas, para além das vastas planuras salpintadas de lagos de terra firme, que atenuam, feito compensadores, a violência das caudais nas cheias. Aí, num cenário mais amplo, se desdobra por vezes a aparência de uma construção em larga escala de solo. O rio, multífluo nas grandes enchentes, vinga as ribanceiras e desafoga-se nos plainos desimpedidos. Desarraiga florestas inteiras, atulhando de troncos e esgalhos as depressões numerosas da várzea.
e nos remansos das planícies inundadas decantam-se-lhe as águas carregadas de detritos numa colmatage plenamente generalizada. Baixam as águas e nota-se que o terreno cresceu e alteia-se de cheia em cheia, aprumando se as barreiras altas, exsicando se os pantanais e igapós, esboçando se os firmes ondeantes para logo invadidos da flora triunfal, até que num só assalto de enchente todo esse delta lateral se abata. Numa só noite, 29 de julho de 1866, as terras caídas da margem esquerda do Amazonas desmoronaram numa linha contínua de 50 léguas. É o processo antigo, invariável, patenteando-se ainda no diminuto raio da nossa história. As ribanceiras a pique da antiga costa do Peru, onde apareceram aos condutícios de Orellana as Amazonas lendárias, reduzem-se hoje a um baixio degradado, visível apenas nas vazantes excessivas. A inconstância tumultuária do rio retrata-se ademais nas suas curvas infindáveis, desesperadoramente enleadas, recordando o roteiro indeciso de um caminhante perdido, a esmar horizontes, volvendo-se a todos os rumos ou arrojando-se à ventura em repentinos atalhos. Assim ele se precipitou pela angustura afogante de Óbidos, um abandono completo do antigo leito, que ainda hoje se adivinha no enorme plaino maremático ganglionado de lagoas de Vila Franca. Ou vai, noutros pontos, em furos inopinados, a fluir nos seus grandes afluentes, tornando-se ilogicamente tributário dos próprios tributários, sempre desordenado e revolto e vacilante, destruindo e construindo, reconstruindo e devastando, apagando numa hora o que erigiu em decênios, com a ânsia, com a tortura, com o exaspero de monstruoso artista, incontentável a retocar, a refazer e a recomeçar perpetuamente um quadro indefinido. Tal é o rio, tal a sua história, revolta, desordenada, incompleta. A Amazônia selvagem sempre teve o dom de impressionar a civilização distante. Desde os primeiros tempos da colônia, as mais imponentes expedições e solenes visitas pastorais rumavam, de preferência, às suas plagas desconhecidas. Para lá, os mais veneráveis bispos, os mais garbosos capitães generais, os mais lúcidos cientistas. E do amanho do solo que se tentou afeiçoar a exóticas especiarias, a cultura do aborígene que se procurou erguer aos mais altos destinos, a metrópole longínqua demasiara-se em desvelos à terra que sobre todas lhe compensaria o perdimento da Índia portentosa. Esforços vãos. As partidas demarcadoras, as missões apostólicas, as viagens governamentais com as suas frotas de centenares de canoas e os seus astrônomos comissários apercebidos de luxuosos instrumentos, e os seus prelados e os seus guerreiros chegavam intermitentemente àqueles rincões solitários e armavam rapidamente no altiplano das barreiras as tendas suntuosas da civilização em viagem. Regulavam as culturas, poliam as gentes, aformoseavam a terra. Prosseguiam a outros pontos ou voltavam, e as malocas, num momento transfiguradas, decaíam de chofre, volvendo à bruteza original. Já nos fins do século XVIII, Alexandre Rodrigues Ferreira, ao realizar a sua viagem filosófica pela calha principal do grande rio, andara entre ruínas. Na vila de Barcelos, capital da circunscrição longínqua, antolhara se lhe, tangível, a imagem do progresso tipicamente amazônico,
naquele presuntuoso palácio das demarcações, amplíssimo, monumental, imponente e coberto de sapê. Era um símbolo, tudo vacilante, efêmero, antinômico, na paragem estranha onde as próprias cidades são errantes, como os homens, perpetuamente a mudarem de sítio, deslocando-se à medida que o chão lhes foge, ruído das correntezas, ou tombando nas terras caídas das barreiras. Vai-se de um a outro século na inaturável mesmice de renitentes tentativas abortadas. As impressões dos mais lúcidos observadores não se alteram, perpetuamente desinfluídas pelo espetáculo de um presente lastimável contraposto à ilusão de um passado grandioso. Tenreiro Aranha, em 1852, ao erigir-se a província do Amazonas, assumiu a sua direção e, numa resenha retrospectiva, diz-nos do extraordinário progresso que se perdera, referindo-se a manufaturas primorosas, a uma indústria extinta, em que o algodão, o anil, a mandioca e o café tiveram cultura tal que dava para o consumo, sobrando para a exportação. E assim, as fábricas de anil, as cordoarias de piaçaba, de fiação, tecidos de algodão, de palhinha ou de penas, as telhas e alvenarias, as de construção civil e naval, com hábeis artistas, fazendo aparecer templos, palácios ou possantes embarcações. Recua-se, porém, exatamente um século, a buscar o período decantado, e num grande desapontamento observa-se, à luz do relatório feito em 1752 por outro insigne governador, o capitão-geral Furtado de Mendonça, que a capitania estava reduzida à última ruína. Assim se desconchavavam os pareceres, agitando idênticos desânimos. Ou então se harmonizavam de modo impressionador no firmarem a mesma decadência das gentes singulares. Em 1762, o bispo do Grão-Pará, aquele extraordinário frei João de São José, seráfico voltairiano que tinha no estilo os lampejos da pena de Antônio Vieira, depois de resenhar os homens e as cousas, assentando que a raiz dos vícios da terra é a preguiça, resumiu os traços característicos dos habitantes deste modo desalentador: lascívia, bebedice e furto. Passam-se 100 anos justos. Procura-se saber se tudo aquilo melhorou. Abrem-se as páginas austeras de Russell Wallace e vê-se que alguma vez elas parecem traduzir ao pé da letra os dizeres do arguto beneditino, porque a sociedade indisciplinada passa diante das vistas surpreendidas do sábio, drinking, gambling and lying, bebendo, dançando, zombando, na mesma dolorosíssima inconsciência da vida. Assim, essa indiferença pecaminosa dos atributos superiores, esse sistemático renunciar de escrúpulos e esse coração leve para o erro são seculares e surgem de um doloroso tirocínio histórico que vem da casa do Paricá à barraca dos seringueiros. Compulsai os nossos velhos cronistas, com especialidade o imaginoso padre João Daniel, e avaliareis o travamento de motivos físicos e morais que há muito ali entibiam os caracteres. E lede Tenreiro Aranha, José Veríssimo, dezenas de outros. Nestes livros se espalham, fracionadas, todas as cenas de um dos maiores dramas da impiedade na história. Depois há o incoercível da fatalidade física. Aquela natureza soberana e brutal, em pleno expandir das suas energias, é uma adversária do homem. No perpétuo banho de vapor de que nos fala Bates, compreende-se, sem dúvida, a vida vegetativa, sem riscos e folgada, mas não a delicada vibração do espírito na dinâmica das ideias, nem a tensão superior da vontade nos atos que se alheiem dos impulsos meramente egoísticos. Não exagero. Um médico italiano,
belíssimo talento, o dr luigi buscalione, que por ali andou há pouco tempo, caracterizou as duas primeiras fases da influência climática sobre o forasteiro, a princípio sob a forma de uma superexcitação das funções psíquicas e sensuais, acompanhada depois de um lento enfraquecer-se de todas as faculdades, a começar pelas mais nobres. Mas neste apelar para o clássico conceito da influência climática, esqueceu-se-lhe, como a tantos outros, o influxo porventura secundário, mas apreciável, da própria inconstância da base física onde se agita a sociedade. A volubilidade do rio contagia o homem. No Amazonas, em geral, sucede isto. O observador errante que lhe percorre a bacia em busca de variados aspectos sente, ao cabo de centenares de milhas, a impressão de circular num itinerário fechado, onde se lhe deparam as mesmas praias ou barreiras ou ilhas e as mesmas florestas e igapós estirando-se a perder de vista pelos horizontes vazios. O observador imóvel que lhe estacione às margens sobressalteia se intermitentemente diante de transfigurações inopinadas. Os cenários, invariáveis no espaço, transmudam-se no tempo. Diante do homem errante, a natureza é estável. E aos olhos do homem sedentário que planeie submetê-la à estabilidade das culturas, aparece espantosamente revolta e volúvel, surpreendendo-o, assaltando-o por vezes, quase sempre afugentando-o e espavorindo-o. A adaptação exercita-se pelo nomadismo. Daí, em grande parte, a paralisia completa das gentes que ali vagam há 3 séculos, numa agitação tumultuária e estéril. Como quer que seja, para a Amazônia de agora, devera restaurar-se integralmente, na definição da sua psicologia coletiva, o mesmo doloroso apotegma, ultra aequinoctialem non peccavi, que Barlos engenhou para os desmandos da época colonial. Os mesmos amazonenses espirituosamente o perceberam. À entrada de Manaus existe a belíssima ilha de Marapatá, e essa ilha tem uma função alarmante. É o mais original dos lazaretos, um lazareto de almas. Ali, dizem, o recém-vindo deixa a consciência. Meça-se o alcance deste prodígio da fantasia popular. A ilha que existe fronteira à boca do purus perdeu o antigo nome geográfico e chama-se Ilha da Consciência. E o mesmo acontece a uma outra, semelhante, na foz do Juruá. É uma preocupação. O homem, ao penetrar as 2 portas que levam ao paraíso diabólico dos seringais, abdica as melhores qualidades nativas e fulmina-se a si próprio a rir com aquela ironia formidável. É que realmente, nas paragens exuberantes das Évias e Castilloas, o aguarda a mais criminosa organização do trabalho que ainda engenhou o mais desassamado egoísmo. De feito, o seringueiro, e não designamos o patrão opulento, senão o freguês jungido à gleba das estradas, o seringueiro realiza uma tremenda anomalia. É o homem que trabalha para escravizar-se. Demonstra-se esta enormidade precipitando-a com alguns cifrões secamente positivos e seguros. Vede esta conta de venda de um homem. No próprio dia em que parte do Ceará, o seringueiro principia a dever. Deve a passagem de proa ao Pará, 35.000 réis, e o dinheiro que recebeu para preparar-se, 150.000 réis. Depois vem a importância do transporte numa gaiola qualquer, de Belém ao barracão longínquo a que se destina, e que é, na média, de 150.000 réis. Aditem-se cerca de 800.000 réis para os seguintes utensílios invariáveis: um boião de furo, uma bacia, 1000 tigelinhas, uma machadinha de ferro, um machado,
um terçado, um rifle, carabina Winchester e 200 balas, 2 pratos, 2 colheres, 2 xícaras, 2 panelas, uma cafeteira, 2 carretéis de linha e um agulheiro. Nada mais. Aí temos o nosso homem no barracão senhorial, antes de seguir para a barraca, no centro, que o patrão lhe designará. Ainda é um brabo, isto é, ainda não aprendeu o corte da madeira, e já deve 1,135 mil. Segue para o posto solitário, encalçado de um comboio, levando-lhe a bagagem e víveres, rigorosamente marcados, que lhe bastem para 3 meses. 3 paneiros de farinha d'água, um saco de feijão, outro pequeno de sal, 20 quilos de arroz, 30 de charque, 21 de café, 30 de açúcar, 6 latas de banha, 8 libras de fumo e 20 gramas de quinino. Tudo isto lhe custa cerca de 750 mil. Ainda não deu um talho de machadinha. Ainda é o brabo canhestro de quem chasqueia o manso experimentado. Já tem o compromisso sério de 2,90 mil. Admitamos agora uma série de condições favoráveis que jamais concorrem. Que seja solteiro, que chegue à barraca em maio, quando começa o corte, que não adoeça e seja conduzido ao barracão subordinado a uma despesa de 10 mil diários, que nada compre além daqueles víveres e que seja sóbrio, tenaz, incorruptível, um estoico firmemente lançado no caminho da fortuna, arrostando uma penitência dolorosa e longa. Vamos além. Admitamos que, malgrado a sua experiência, consiga tirar logo 350 quilos de borracha fina e 100 de sernambi por ano, o que é difícil, ao menos no purus. Pois bem, ultimada a safra, este tenaz, este estoico, este indivíduo raro ali, ainda deve. O patrão é, conforme o contrato mais geral, quem lhe diz o preço da fazenda e lhe escritura as contas. Os 350 quilos remunerados hoje a 5 mil rendem-lhe 1,750 mil. Os 100 de sernambi a 2,5 mil, 250 mil. Total, 2 contos. É ainda devedor, e raro deixa de o ser. No ano seguinte já é manso, conhece os segredos do serviço e pode tirar de 600 a 700 quilos. Mas considere-se que permaneceu inativo durante todo o período da enchente, de novembro a maio. 7 meses em que a simples subsistência lhe acarreta um excesso superior ao duplo do que trouxe em víveres, ou seja, em números redondos, 1,5 mil, admitindo-se ainda que não precise renovar uma só peça de ferramenta ou de roupa e que não teve a mais passageira enfermidade. É evidente que, mesmo neste caso especialíssimo, raro é o seringueiro capaz de emancipar-se pela fortuna. Agora vede o quadro real. Aquele tipo de lutador é excepcional. O homem de ordinário leva àqueles lugares a imprevidência característica da nossa raça. Muitas vezes carrega a família, que lhe multiplica os encargos, e quase sempre adoece, mercê da incontinência generalizada. Adicionai a isto o desastroso contrato unilateral que lhe impõe o patrão. Os regulamentos dos seringais são a este propósito dolorosamente expressivos. Lendo-os, vê-se o renascer de um feudalismo acalcanhado e bronco. O patrão inflexível decreta, num emperramento gramatical estupendo, cousas assombrosas. Por exemplo, a pesada multa de 100 mil, comina-se a estes crimes abomináveis: a. Fazer na árvore um corte inferior ao gume do machado. b. Levantar o tampo da madeira na ocasião de ser cortada. c. Sangrar com machadinhas de cabo maior de 4 palmos. Além disto, o trabalhador só pode comprar no armazém do barracão, não podendo comprar a qualquer outro, sob pena de passar pela multa de 50% sobre a importância comprada. Farpeiem-se de aspas estes dizeres brutos. Ante eles é quase harmoniosa a gagueira terrível de Caliban. É natural que, ao fim de alguns anos, o freguês esteja irremediavelmente perdido. A sua dívida avulta ameaçadoramente.
3, 4, 5, 10 contos, às vezes, que não pagará nunca. Queda, então, na mórbida impassibilidade de um felá desprotegido, dobrando toda a cerviz à servidão completa. O regulamento é impiedoso. Qualquer freguês ou aviado não poderá retirar-se sem que liquide todas as suas transações comerciais. Fugir? Nem cuida em tal. Aterra-o o desmarcado da distância a percorrer. Buscar outro barracão? Há entre os patrões acordo de não aceitarem uns os empregados de outros antes de saldadas as dívidas. E ainda há pouco tempo houve no Acre numerosa reunião para sistematizar-se essa aliança, criando-se pesadas multas aos patrões recalcitrantes. Agora dizei-me, que resta no fim de um quinquênio do aventuroso sertanejo que demanda aquelas paragens, ferretoado da ânsia de riquezas? Não o ligam sequer à terra. Um artigo do famoso regulamento torna-o eterno hóspede dentro da própria casa. Citemo-lo com todo o brutesco de sua expressão imbecil e feroz. Todas as benfeitorias que o liquidado tiver feito nesta propriedade perderá totalmente o direito uma vez que retire-se. Daí o quadro doloroso que patenteiam, de ordinário, as pequenas barracas. O viajante procura-as e mal descobre, entre as sororocas, a estreitíssima trilha que conduz à vivenda, meio afogada no mato. É que o morador não despende o mais ligeiro esforço em melhorar o sítio de onde pode ser expelido em 1 hora, sem direito à reclamação mais breve. Esta resenha comportaria alguns exemplos bem dolorosos. Fora inútil apontá-los. Dela ressalta, impressionadoramente, a urgência de medidas que salvem a sociedade obscura e abandonada, uma lei do trabalho que nobilite o esforço do homem, uma justiça austera que lhe cerceie os desmandos, e uma forma qualquer do homestead que o consorcie definitivamente à terra. Fim da seção 1. Seção 2, de A Margem da História, de Euclides da Cunha. Esta gravação LibriVox está em domínio público. A Margem da História, de Euclides da Cunha. Parte 1. Terra sem História. Amazônia. Rios em abandono. O geógrafo norte-americano Morris Davis revelou o ciclo vital dos rios. Era uma concepção revolucionária, e não houve cientista jungido à enfezada geografia descritiva, dominante ainda entre nós, que se não escandalizasse ante o conceito desassombrado do Yankee. Mas o antagonismo foi passageiro e frágil. Uma simples monografia, Rivers and Valleys of Pennsylvania, deslocou, de golpe, desde 1889, toda a fortaleza inerte da rotina e firmou um novo rumo ao critério geográfico, não já apenas pelo associar a forma à estrutura dos terrenos, completando os fáceis inexpressivos das superfícies com os elementos geológicos, senão também esclarecendo a gênese dos mais breves acidentes e descobrindo nas linhas pinturescas da móvel fisionomia da terra a expressão eloquente das energias naturais que a modelaram e sem cessar a transfiguram. Por fim, ninguém mais estranhou que Morris Davis, impelido aos últimos corolários da nova doutrina, se abalançasse a uma espécie de fisiologia monstruosa e descrevesse dramaticamente as complexas vicissitudes da existência milenária dos fartos cursos de águas, mostrando no luz com uma infância irrequieta, uma adolescência revolta, uma virilidade equilibrada e uma velhice ou uma decrepitude melancólica, como se eles fossem estupendos organismos sujeitos à concorrência e à seleção, destinados ao triunfo ou ao aniquilamento, consoante mais ou menos se adaptam às condições exteriores. Não acompanharemos o genial biógrafo dos rios pensilvânicos no explanar a teoria admirável, que é o caso impressionador de uma entrada triunfante, ou de uma rush atrevida, da imaginação e da fantasia nos remansos da ciência.
basta-nos notar que ela foi aceita em toda a linha e é infrangível, esteando-se em dados indutivos e seguros. Todas as caudais de feito atravessam períodos inevitáveis de ritmos uniformes e constantes, malgrado a variabilidade do teatro em que se operam, a princípio indecisas, errantes e frágeis, derivando ao acaso, ao viés dos pensadores, como a procura de um berço em cada dobra do chão, e acumulando-se nos numerosos lagos incoerentemente esparsos onde repousam, depois definidas nas primeiras linhas de drenagem mais estáveis e fundas, para onde convergem adensadas as chuvas, formando-se o aparelho das correntes, reprofundando se os leitos esboçados e iniciando-se com a energia tumultuária das cachoeiras o choque secular com as asperezas da terra longo tempo, até que, extintos os empeços estruturais, estabelecido um leito e definido um traçado, o rio se constitua com os seus afluentes fixos, um declive contínuo em curvaturas regulares, um táueg ajustado à contextura do solo e à diferenciação morfológica que lhe reflete a um tempo os seus vários estádios, das cabeceiras onde perduram as águas selvagens do antigo regime torrencial ao curso médio que lhe caracteriza a situação presente, e ao trecho inferior, prefigurando-lhe a decrepitude, onde ele se espraia repousadamente e constrói pela colmatage das vasas que acarreta com velocidade insensível a própria planície aluvial em que descansa. É a fase da madureza. O rio está na plenitude da vida, depois da molduragem complexa de todos os relevos. Atinge-a rematando um esforço pertinaz, que é por vezes toda a história geológica da região. Não houve um ponto em todo o percurso de centenares ou de milhares de quilômetros que ele não atacasse, um grão de areia que não removesse, balanceando as escavações a montante com os aterros a jusante, construindo-se a si mesmo, obediente à tendência universal para as situações estáveis. Adquiriu, por fim, o seu perfil longitudinal de equilíbrio, e este, ainda abrupto nas vertentes, onde a correnteza é máxima e o volume mínimo, vem continuamente amortecendo-se em sucessivo decair de declive, até ao quase horizontalismo no nível de base da foz, onde aqueles elementos se invertem, resultando o equilíbrio dinâmico do sistema da relação inversa entre as massas líquidas e as velocidades que se arrastam. Como quer que seja, desde que alcança este período, todos os elementos do seu táueg projetados em plano vertical desenham-se com a forma aproximada de um ramo de desmedida parábola, de concavidade volvida para as alturas. Assim se traduz geometricamente um fato mecânico complexo. E bem que a tendência para aquela figura seja em geral perturbada ou extinta nas camadas de resistência variável, onde as rochas desvendadas originam o antagonismo das cachoeiras, é inegável que a curva parabólica se delineia nos terrenos homogêneos como sendo a forma definitiva da seção longitudinal de todos os rios no remate de suas vicissitudes evolutivas. O purus é um dos melhores exemplos. Desenhando-se o perfil em toda a extensão itinerária de 3.210 quilômetros, que vai da embocadura no Solimões aos últimos manadeiros do Ribeirão Pucani, na serraria deprimida e sem nome que separa as maiores bacias hidrográficas da terra, chega-se muito aproximadamente àquele ramo de parábola. Pelo menos, nenhuma outra curva o definirá melhor. Demonstra-o este quadro, onde os vários trechos se sucedem de modo a acompanhar-se em todo o seu percurso a queda regularíssima das águas. Das nascentes ao Curiúja, 117 quilômetros. Diferenças de nível, 189 metros. Declive geral, 1/619. Declive quilométrico, em metros, 1,60.
Do Curiúja a Curanja, 278 km. Diferença de nível, 60 metros. Declive geral, 1 sobre 4.500. Declive geométrico, 0,22 metros. Do Curanja à Foz do Chandlis, 304 km. Diferença de nível, 49 metros. Declive geral, 1 sobre 6.500. Declive quilométrico, 0,16 metros. Do Chandlis à Foz do Iaco, 300 km. Diferença de nível, 39 metros. Declive geral, 1 sobre 7.700. Declive quilométrico, 0,13 metros. Do Iaco ao Acre, 237 km. Diferença de nível, 27 metros. Declive geral, 1 sobre 8.700. Declive quilométrico, 0,115 metros. Do Acre ao Pauini, 233 km. Diferença de nível, 20 metros. Declive geral, 1 sobre 11.000. Declive quilométrico, 0,085. Do Pauini ao Mucuim, 740 km. Diferença de nível, 58 metros. Declive geral, 1 sobre 12.900. Declive quilométrico, 0,077 metros. Do Mucuim ao Solimões, 990 km. Diferença de nível, 15 metros. Declive geral, 1 sobre 66.700. Declive quilométrico, 0,015 metros. Aí, só há um dado vacilante, o que resulta da diferença de nível nos pontos extremos do último trecho. Deduzimo-lo adotando um mínimo de 18 metros para a altura da Foz do Purus, sobre o nível do mar, quando ela é certamente maior e mais favorável, portanto, às nossas conclusões. Os demais elementos devemo-los aos trabalhos de William Chandlis e às nossas observações recentes. Ora, ao mais rápido lance de vistas, e sem que se exija um desenho facílimo, verifica-se que o grande rio, atravessando um terreno homogêneo e mais ou menos impermeável, subordinado a um declive que, apesar de diminuto, é dominante na vasta planura, onde as chuvas se distribuem com regularidade incomparável, é dos que mais se adaptam às condições teóricas indicadas por Morris Davis, e no ultimar a sua evolução geológica, retrata-se admiravelmente na parábola majestosa de que tratamos há pouco. No estudar o seu regime em geral, vamos, portanto, com a firmeza de quem discute a equação de uma curva. Assim, considerando o primeiro trecho, aquela declividade de 1,60 metros por quilômetro, tão diversa da que se lhe sucede, de 0,22 metros, diz-nos para logo, dispensando o exame local, que o verdadeiro Alto Purus, demarcado oficialmente a partir da boca do Acre e estendido por alguns geógrafos ainda mais para jusante, principia de fato muito além, a 3.019 quilômetros da Foz, na confluência do Cujar e do Curiúja, os dois tributários, em que ele se reparte numa dicotomia perfeita, perdendo o nome e esgalhando-se largamente fracionado pelos mais remotos pontos da sua vasta bacia de captação. Por outro lado, o declive real de 1 sobre 619 mal se aproxima da conhecida relação 1 sobre 500, firmada como limite mínimo das vertentes torrenciais. Conclui-se então de pronto que o rio, até no seu último segmento, onde é sempre mais difícil e remorada a regularização dos leitos, está numa fase avançadíssima de desenvolvimento. É o caso excepcional de uma grande artéria entre as maiores existentes, capaz de ser navegada nas mais extremas nascentes, durante as cheias que lhe encubram os numerosos degraus das corredeiras, porque em tal quadra, admitindo que as águas subam de 3 metros numa calha de 10, com aquele declive que corresponde a 0,0016 metros por metro, o simples emprego da fórmula de Daubuisson nos diz que as correntes derivarão com a velocidade máxima de apenas 2,20 metros, facilmente balanceada por uma lancha veloz. Ora, estas deduções resultantes de breve contemplação de um quadro tão expressivo que dispensa o diagrama correspondente,
ressaltam vivamente as mais incuriosas vistas de observador escoteiro que ali passe depois de varar a planura amazônica num itinerário de 500 léguas. De fato, o que sobremaneira o impressionou é o espetáculo da terra profundamente trabalhada pelo indefinido e incomensurável esforço dos formadores do rio. Chega, depois de trilhar o canhão coleante do pucani, ao sopé das últimas vertentes, defronte à clivosa escarpa de uma corda insignificante de cerros deprimidos. Vinga-lhe em 3 minutos a altura relativa de 60 metros escassos, e não acredita que esteja na fronteira hidrográfica mais extraordinária do globo, podendo ir, de uma passada única, do Amazonas ao vale do Ucaiali. A altura em que se vê não lhe basta a despertar os horizontes ou a atalaiar as distâncias. É inapreciável. Não há abrangê-la com a escala mais favorável dos mapas. E sem dúvida jamais compreenderia tão indeciso divortium aquarum a tão opulentas artérias, se ao buscar aqueles rincões, varando ao arrepio das Itaipavas, por dentro das calhas reprofundadas do Cujar, do Cavaljani e do Pucani, o observador se não habituasse a contemplar, longos dias, os mais enérgicos efeitos da dinâmica poderosa das águas que transmudaram a paragem outrora mais em relevo e dominante. Não lhe importa a inópia de conhecimentos paleontológicos ou a carência de fósseis norteadores. Está, evidentemente, sobre a ruinaria de uma sublevação quase extinta, cujo sinclinal ele pôde reconstruir, prolongando as linhas dos estratos que afloram nos sulcos, onde se encaixam aqueles últimos tributários, denunciando todos na tranqüilidade relativa, quase remansados nos intervalos de suas corredeiras, restos de velhíssimas catadupas destruídas, a derradeira fase de uma luta em que o purus, para alongar a sua seção de estabilidade, teve que derruir montanhas. Pelo menos a atividade erosiva e o volume de materiais arrebatados de todos aqueles pendores foram incalculáveis para que as linhas de drenagem se abastassem até ao substractum rochoso e declinassem, como vimos, aos graus apropriados aos cursos navegáveis. Apesar disto, a transição para o trecho seguinte ainda é repentina. Passa-se da declividade quilométrica de 1,60 metros para a de 0,22 metros. Mas é o único salto. Daí por diante, como revela o quadro anterior, até o último segmento extremado pela foz, onde, para descer-se 1 metro, se tem de caminhar 66,700, a atenuação dos declives prossegue com uma regularidade perfeita, incluindo purus entre as caudais de todo regularizadas, cujo ciclo vital progressivo vai cerrando-se. Não aprofunda mais o leito. Os próprios afloramentos de grés, para Sandstein, aparecendo nas vazantes, dispersos entre o Itanaã e embocadura do Acre, e dali para cima, ainda mais raros, até pouco além do Iaco, reforçam a afirmativa, bem que na aparência a invalidem. Restos de antigas corredeiras desmanteladas surgem como testemunhos das razões primitivas e não provocam, em geral, o mínimo desnivelamento. O pequeno povoado da Cachoeira, que se erige defrontando um trecho tranqüilo do rio, tem o mais impróprio dos nomes, expressivos apenas no recordar um acidente perdido em remoto passado geológico, e do qual perduram tão somente alguns blocos desordenadamente acumulados em minúsculos recifes e breves travessões. Ali, como nos outros trechos, o mesmo quadro da terra, estirando-se, complanada pelos quadrantes, ou docemente ondulada, denunciando a mais completa molduragem, associa-se aos demais caracteres no sugerir a derradeira fase do processo evolutivo do vale.
um elemento apenas falta: a regularidade na sucessão das curvas de nível das vertentes imediatas às margens que se fronteiam. Qualquer seção transversal do purus representa as mais das vezes uma praia da deprimida que mal se alteia vagarosamente até ao rebordo longínquo da planície pouco elevada, contraposta a uma barranca despenhada, como a da margem oposta à boca do chandless, ou, caindo às vezes a prumo, feito uma muralha, como na situação admirável do cataí. É que a imutabilidade daquele perfil de equilíbrio se antepõe à variabilidade da sua planta, em escala capaz de justificar aos que a incluem entre os rios, cujos leitos e margens não estão sequer delineados em seus perfis de estrutura definida e assente. Realmente, o purus, um dos mais tortuosos cursos d'água que se registram, é também dos que mais variam de leito. Divaga, consoante o dizer dos modernos geógrafos. A própria velocidade diminuta, que adquiriu e vai decrescendo sempre, até ao quase rebalsamento nas cercanias da foz, aliada à inconsistência dos terrenos aluvianos, formados por ele mesmo, com os materiais conduzidos das nascentes, determina-lhe este caráter volúvel. As suas águas, derivando em correntezas fracas, falta a quantidade de movimento necessária às distorções intorcíveis. Um mínimo obstáculo desloca-as. Um tronco de samaúma que tombe de uma das margens, abarreirando-se ligeiramente, desvia o empuxo da massa líquida contra a outra, onde de pronto se exercita, menos virtude da força viva da corrente que da incoerência das terras, intensíssima erosão de efeitos precipitados. A indecisa arqueadura que logo se forma circularmente se acentua e, à medida que aumenta, vai tornando mais violentos os ataques da componente centrífuga da correnteza, que lhe solapa a concavidade crescente, fazendo que em poucos anos todo o rio se afaste lateralmente do primitivo rumo. Mas, como este se traçou adstrito aos pontos determinantes de um perfil de equilíbrio inviolável, aquele desvio nunca é uma bifurcação ou uma definitiva mudança. O rio, depois de rasgar o amplo circo de erosão, procura volver ao antigo canal, como quem contorneou apenas um obstáculo encontrado em caminho. O círculo por onde ele se alonga tende a fechar-se, de sorte que toda a área de terrenos abrangidos se transmuda em verdadeira península, ligada por um istmo tão delgado às vezes que o caminhante o atravessa em minutos, enquanto gasta um dia inteiro de viagem embarcado para perlongar o contorno da terra quase insulada. Por fim, esta se destaca, ilhando-se de todo. No sobrevir de uma enchente, o purus despedaça a frágil barreira do istmo e retoma, de golpe, o primitivo curso, deixando à margem, a relembrar o desvio por onde divagou, um lago anular, não raro, amplíssimo. Prossegue. Reproduz adiante outros meandros caprichosos, completados sempre pela criação dos mesmos lagos ou sacados. E assim vai, perpetuamente oscilante aos lados de seu eixo invariável, num ritmo perfeito, refletindo o jogar de leis mecânicas capazes de se sintetizarem numa fórmula que seria a tradução analítica de curioso movimento pendular sobre um plano de nível. Desta maneira, ali se resolve, naturalmente, um dos mais sérios problemas de hidráulica fluvial. De fato, aqueles lagos são verdadeiros diques, funcionando com um duplo efeito. De um lado, impedem as inundações devastadoras, absorvendo os excessos das cheias transbordantes. De outro lado, regulam o regime das águas durante as grandes estiagens, em que se abrem, por si mesmos, automaticamente, estourando, para usar uma expressão local, e restituindo ao rio empobrecido da vazante parte das massas líquidas que economizaram. Não se calcula o valor destes trabalhos colossais da natureza.
revela-nos bem um confronto expressivo. Os hidráulicos franceses que averbaram em como pormenor inverossímil uma subida de 10,90 metros das águas do Garonne, originando uma das inundações mais funestas que têm ocorrido na Europa, certo não compreenderiam a própria existência do vasto território amazônico convizinho ao Purus, que vale cerca de 50 garonnes cheios, se soubessem que ele se alteia 15 metros na foz, onde tem 1 milha de largo, e que dali a montante as águas tufam num crescendo espantoso até 23 metros sobre as estiagens na confluência do Acre. No entanto, estas enchentes são inócuas. A massa líquida inflada, logo às primeiras chuvas, sobe, galgando velozmente as barrancas, e em poucos dias vai bater nos esteios dos barracões eretos nos firmes mais altos do terreno. E todo este dilúvio em marcha não acachoa, não tumultua, não se arremessa em correntezas vertiginosas, não enleia as embarcações, torcendo-as nas espirais vibrantes dos remoinhos, e não devasta a terra. Difunde-se, extingue-se silenciosamente, perde-se inofensivo naqueles milhares de válvulas de segurança, espraiando-se raso pelo chão das matas ou espalmando-se desafogadamente em desmarcadas superfícies onde repontam salteadas as últimas ramas floridas dos igapós afogados, vai, ao contrário, regenerando aquela mesma terra e reconstruindo-a, porque a torna, de ano em ano, mais elevada com a colmatage perfeita de toda a vasa que acarreta. Assim, em toda aquela planura, o notável afluente amazônico, serpenteando nas inumeráveis sinuosas que lhe tornam as distâncias itinerárias duplas das geográficas, inclui-se entre os mais interessantes rios trabalhadores, construindo os diques submersíveis que o aliviam nas enchentes e lhe repontam intermitentemente as duas bandas, ora próximos, ora afastados, salpitando todas as várzeas ribeirinhas e avultando maiores e mais numerosos à medida que se desce e se amortecem os declives até a larga baixada centralizada em Canutana, onde as grandes águas tranqüilas derivam majestosamente equilibradas, sulcando de meio a meio a vastidão de nível de um Mediterrâneo esparso. Mas esta formação de lagos ou reservatórios naturais, cuja função benéfica vimos de relance, acarreta inconvenientes de tal porte que tornam por vezes, em alguns pontos, quase impenetrável uma artéria fluvial que, pelos elementos privilegiados de seu perfil, concorre com as mais acessíveis à navegação regular. Realmente, nesse afanoso derruir de barrancas, para torcer-se em seus incontáveis meandros, o Puru entope-se com as raízes e troncos das árvores que o marginam. Às vezes é um lanço unido de quilômetros de barreira que lhe cai de uma vez e de súbito em cima, atirando-lhe desarraigada sobre o leito uma floresta inteira. O fato é vulgaríssimo. Conhecem-no todos os que por ali andam. Não raro o viajante, à noite, desperta, sacudido por uma vibração de terremoto, e aturde-se apavorado, ouvindo logo após o fragor indescritível de miríades de frontes, de troncos, de galhos, entrebatendo-se, rangendo, estalando e caindo, todos a um tempo, num baque surdo e prolongado, lembrando o assalto fulminante de um cataclismo e um desabamento da terra. São, de fato, as terras caídas, das quais resultam sempre duas sortes de obstáculos. De um lado, o inextricável acervo de galhadas e troncos que se entrecruzam à superfície d'água ou irrompem em pontas ameaçadoras do fundo. E de outro, as massas argilosas ou argilo-arenosas que a corrente pouco veloz não dissolve, permitindo-lhes acumularem-se nas minúsculas ilhotas dos torrões ou,
mais prejudiciais nos rasos bancos compactos dos salões, impropriando a passagem aos mais diminutos calados. Não precisamos insistir neste fato. A sua gravidade é intuitiva. E considerando-se que ele se reproduz em toda a extensão de 480 quilômetros, que vai da embocadura do Iaco à do Curiúja, onde se acumulam cada vez mais aqueles entraves indefinidamente crescentes, chega-se a concluir que o Purus, depois de haver conseguido um dos mais regulares perfis de toda a hidrografia e de aparelhar-se com os melhores elementos predispostos e uma rara fixidez de regime, erigindo-se modelo admirável entre as caudais mais bem talhadas à grande navegação, está agora, a pouco e pouco, perdendo a maior parte dos seus requisitos superiores com o progredir de um atravancamento em larga escala que o tornará mais tarde inteiramente impenetrável. Dizemo-lo baseando-nos em penosa experiência culminada por um naufrágio. Sobretudo além da embocadura do Chandless, multiplicam-se tanto estes empecilhos, de todo estranhos à tectônica especial do rio, que em longos estirões, com a profundidade média de 5 a 6 pés, nas vazantes, onde passariam carregadas as mais poderosas lanchas, mal pode deslizar uma montaria ligeira. Escusamo-nos de exemplificar alongando estas considerações ligeiras. Notemos apenas que a partir do tributário precitado até a bifurcação Cujar-Curiúja, o Purus, em vários lugares, parece correr por cima de uma antiga derrubada. Vai-se como entre os galhos estonados e revoltos de uma floresta morta. E se observamos que, além dos empeços em si mesmos encerrados, estas tranqueiras, rebalsando as águas que se filtram entre os ramos unidos, facilitam a formação de toda a sorte de baixios, compreender-se-á, em toda a sua latitude, o progredimento contínuo dessa obstrução prejudicialíssima. Porque os homens que ali mourejam, o caucheiro peruano com as suas tanganas rijas nas montarias velozes, o nosso seringueiro com os varejões que lhes impulsionam as ubás, ou o regatão de todas as pátrias que por ali mercadeja nas ronceiras alvarengas arrastadas à sirga, nunca intervém para melhorar a sua única e magnífica estrada. Passam e repassam nas paragens perigosas, esbarram 1000 vezes a canoa num tronco caído há 10 anos junto à beira de um canal, insinuam-se 1000 vezes com as maiores dificuldades numa ramagem revolta, barrando-lhes de lado a lado o caminho, encalham e arrastam penosamente as canoas sobre os mesmos salões de argila endurecida. Vezes sem conta, arriscam-se ao naufrágio, precipitando, ao som das águas, as ubás contra as pontas duríssimas dos troncos que se enristam invisíveis, submersos de um palmo. Mas não despendem o mínimo esforço, e não despendem um golpe único de facão ou de machado num só daqueles paus para desafogar a travessia. As lanchas e até os vapores que ali vão aparecendo mais a miúdo, à medida que avultam as safras dos 120 opulentos seringais que já se abriram acima da confluência do Iaco, viajam invariavelmente nas quadras favoráveis das cheias, quando aqueles entraves se afogam em alguns metros de fundo. Sobem velozes o rio, descarregam precipitadamente em vários pontos as mercadorias consignadas, carregam-se de borracha e tornam logo precípites águas abaixo, fugindo. Apesar disto, algumas não se forram a repentinas descidas de nível, prendendo-as. E lá se ficam, longos meses, esperando a outra enchente ou o inesperado de um repiquete propício, invernando paradoxalmente sob as soalheiras caniculares, nas mais curiosas situações. Ora em pleno rio, agarradas pelos centenares de braços das árvores secas que as imobilizam, ora a meio da barranca, onde as surpreendeu a vazante, grosseiramente especadas, incumbentes, com as proas afocinhando, inclinadas, em riscos permanentes de queda, ora no alto de uma barreira,
como autênticos navios fantasmas, aparecendo de improviso e surpreendentemente em plena entrada da mata majestosa. O contraste desta navegação com as admiráveis condições técnicas imanentes ao rio é flagrante. O purus, e como ele todos os tributários meridionais do Amazonas à parte madeira, está inteiramente abandonado. Entretanto, o simples enunciado destes inconvenientes, evidentemente alheios às suas admiráveis condições estruturais, delata que a remoção deles, embora demorada, não demanda trabalhos excepcionais de engenharia e excepcionais dispêndios. O que resta fazer ao homem é rudimentar e simples. Os grandes, os sérios problemas de hidráulica fluvial que ali houve, resolveu-os o próprio rio, agindo no jogo harmonioso das forças naturais que o modelaram. E eles representam um trabalho incalculável. O purus é uma das maiores dádivas entre tantas com que nos esmaga uma natureza escandalosamente perdulária. Vejamo-lo de relance. Toda a hidráulica fluvial parece ter nascido entre os leitos do Garonne e do Loire, tais e tantos os monumentos que ali levantou a engenharia francesa. Nunca o homem arremeteu com tanta pertinácia e brilho com a brutalidade dos elementos. Os romanos transfigurando a Argélia e os holandeses construindo a Holanda emparelham-se bem com os abnegados profissionais que durante um século, impassíveis ante sucessivos reveses, se devotaram à empresa exaustiva de paralisar torrentes, de atenuar inundações e de encadear avalanches, na dupla tentativa de facilitar a navegação e de proteger os territórios ribeirinhos. E a todo esse magnífico esforço em que se imortalizaram Deschamps, Dieulafoy e Belgrand, resultou em grande parte inútil ou contraproducente. Os primores da engenharia estragaram o luar. Os diques, submersíveis ou insubmersíveis, destinados a salvarem as povoações, os canais de socorro que se lhes anexavam, as margens artificiais, ladeando em dezenas de quilômetros o leito menor das caudais, os enrocamentos antepostos às erosões, as barragens antepostas às correntezas, tinham em geral a duração efêmera dos 6 meses da estiagem, tal a inconstância irreparável daquelas artérias. Por fim, engenharam-se estupendos reservatórios, alcandorados nos Pirineus, escalonando-se por todos os pendores para armazenar as inundações. E armazenavam catástrofes, rompendo-se-lhe os muros, de onde saltavam as ondas despenhadas, varrendo povoados inteiros. Mas ainda quando estas roturas dos reservatórios compensadores não formassem os episódios mais dramáticos da história da engenharia, e eles pudessem erigir-se, estáveis e sem riscos, nós, quaisquer que fossem os nossos esforços e os nossos dispêndios, jamais os construiríamos como nos construiu o purus. Considere-se para isto este exemplo. Do Ponchel, para dar ao Neste, um pequeno rio, com a despesa média de 25 metros cúbicos, um modelo constante, que lhe amortecesse as inundações, calculou um reservatório de 300 bilhões de litros e recuou ante o algarismo colossal. Ora, o Neste é 3 vezes menor que o Iaco, que, entretanto, não se inclui entre os maiores afluentes do purus. Diante destes dados formidáveis, põe-se de manifesto que a construção de reservatórios compensadores no grande rio seria o mesmo que fazer um mar, e conclui-se que os existentes, numerosíssimos às suas margens, representam um capital inestimável e acima dos mais ousados orçamentos. Precisamos ao menos conservá-lo. Aproveitemos uma lição velha de um século. O Mississipi, que no seu curso inferior retrata o traçado do purus com a exação de um decalque, era, pelas mesmas causas, ainda mais inçado de empecilhos, tornando-o quase impenetrável e em muitos lugares de todo intransponível. Alguns dos seus tributários não estavam apenas trancados, desapareceriam literalmente sob os abatizes. No entanto,
O grande rio, hoje transfigurado, desenha-se como um dos traços mais vivos da pertinácia norte-americana. Lá está, porém, no seu vale, em um de seus afluentes, o Rio Vermelho, um caso desalentador. É um rio perdido. O Yankee descobriu-o tarde demais. A desmedida tranqueira, the Great Raft, exatamente formada como as que estão formando-se no Purus, estira o labirinto de seus madeiros e das suas frondes mortas por 630 quilômetros. E lá está, indestrutível, depois de desafiar durante 22 anos os maiores esforços para uma desobstrução impossível. Estabelecida a proporção entre aquele rio minúsculo e o Purus, entre nós e o norte-americano, aquilatam-se as dificuldades que nos aguardarão se progredirem os obstáculos apontados, e cuja remoção atual, completando-se com a defesa, embora rudimentar, das margens mais ameaçadas pelas erosões, é ainda de relativa facilidade. Ao mesmo passo, se atenuarão consideravelmente as divagações precipitadas, que constituem verdadeira anomalia num rio aparelhado de um perfil de estabilidade demonstrável até geometricamente, como vimos. De qualquer modo, urge iniciar-se desde já, modestíssimo, mas ininterrupto, passando de governo a governo, numa tentativa persistente e inquebrantável, que seja uma espécie de compromisso de honra com o futuro, um serviço organizado de melhoramentos, pequeno embora em começo, mas crescente com os nossos recursos, que nos salve o majestoso rio. Von den Stein, com a agudeza irrivalizável de seu belo espírito, comparou algures pinturescamente o Xingu a um enteado da nossa geografia. Estiremos o paralelo. O Purus é um enjeitado. Precisamos incorporá-lo ao nosso progresso, do qual ele será, ao cabo, um dos maiores fatores, porque é pelo seu leito desmedido em fora que se traça, nestes dias, uma das mais arrojadas linhas da nossa expansão histórica. Fim da seção 2.